Começando a nossa live, alguns problemas técnicos, por isso que a gente tivemos um leve atraso. Um leve atraso, mas vamos começar a nossa quarta live. Isso, agora é a quarta live mesmo. Isso. Né? A ideia é a gente trazer sempre assunto para vocês que são instigantes, que tem a ver com a bioética, com o biodireito, mas principalmente a prática, né? E também com a advocacia em si, né? Eu acho que é interessante a gente trazer da nossa experiência, e não só da nossa experiência, também o que a gente vivencia em relação a outros colegas, né? Eu e a Luciana, nós conhecemos muitos advogados e advogadas. Eu sou professora há muito tempo, a Luciana também é professora, então é interessante trazer o que a gente recolhe, que é valoroso pra gente também, e trazer pra vocês aí, né? Porque eu acho que a gente tá num momento assim que muitas pessoas se formam um pouco desesperadas, né, Lu? Eu acho que além de desesperadas, perdidas também. Eu acho que a advocacia ela ganhou um papel relevante, mas um papel também um pouco difuso. A gente tem a maior quantidade de faculdades de direito no mundo aqui no Brasil, né? E isso é bom e é ruim. É bom porque eu pessoalmente sempre achei que o cidadão brasileiro tinha que saber seus direitos. Então isso é bom. E é ruim porque se você quer se tornar um profissional, você tem algumas etapas a pular. E se destacar, né? Isso. E se destacar, principalmente. Fica mais difícil você se destacar quanto mais pessoas tem no mesmo mercado que você. Isso é uma questão de lógica, né? Então, por isso que a gente trouxe hoje esse tema, que a gente vai debater justamente como você vai se destacar no mercado do direito. Então, o tema de hoje é exatamente esse. Dicas para se destacar no mercado da advocacia. E algumas dicas, principalmente, que a gente usou, né? E usamos ainda. Isso, para crescer. Eu acho que a gente pode começar pela primeira, que é a pergunta que eu acho que a grande parte das pessoas faz. É se você se especializa numa área ou não. Se você vai escolher... Aí tem dois pensamentos, né? Se você vai se especializar no sentido acadêmico em si, e também se você vai escolher uma advocacia com um nicho, ou se você vai escolher ser um profissional que atua em mais generalista, né? Isso. Antes da gente debater sobre isso, dois avisos. O primeiro deles é que a gente disponibilizou um material gratuito, que é um mapa mental fazendo essa relação histórica entre a saúde e o direito. Então a gente faz no cenário brasileiro, né? Então a gente já disponibilizou nas nossas páginas o link, e estamos sempre disponibilizando, e é um material que vai te ajudar a compreender mais dessa relação, como que o direito foi entrando na saúde pouco a pouco, e hoje a gente vê uma interação assim muito forte, né? Muito intensa. Esse é o primeiro aviso. O segundo é que a gente está com um vídeo muito similar a esse tema da live hoje no nosso canal no YouTube, Bioéticas na Prática, que são justamente 5 dicas para você se destacar na área da saúde, tá? Isso. Então, bom, aí voltando para essa questão, né, Lu, da especialização, de você ser um advogado mais generalista ou não, né? O que você enxerga de vantagem em cada um desses pontos? Até porque você foi numa palestra que isso foi debatido, né, recentemente. Sim. Recentemente eu fui em um colega nosso, ele fala sobre as grandes vantagens de ser generalista, e eu, na verdade, discordo muito dele em grande parte dos pontos, porque ele pensa, e aí isso eu absorvi como vantagens que ele enxerga, porque como eu sou uma pessoa que sempre escolhi nichar, pra mim é um pouco difícil entender as grandes vantagens de você não nichar. E ele estava falando que a ideia era que quando você começa na advocacia, você tem que começar fazendo tudo que você recebe, o que realmente é bom. Isso significa muito mais prática, significa conhecimento maior de toda a área da advocacia como um todo. Eu realmente enxergo isso como um grande ponto positivo. Agora, o que eu acho como um ponto negativo, eu acho que a grande vantagem de nichar é que quando você escolhe uma área específica para você trabalhar, para você crescer, você acaba conseguindo então ser o melhor naquela área. Você vai começando a crescer e ser conhecido no mercado como aquela pessoa que é uma referência daquela área. Você vai buscar isso, né? Ser o melhor naquela área. Isso. E quando você vai para uma área em que você se especializa, independente de ser uma área
com muitas pessoas já, uma área antiga, uma área nova, você já vai estar diminuindo, né, assim, como é que eu vou dizer? Você já vai ter mais espaço para aparecer, porque você escolheu uma área específica. Agora, isso é muito complicado, a gente sabe disso, porque pra gente, às vezes, não raro, né, acontece de cliente nosso vir com questões completamente que não tem a ver diretamente com o que a gente faz, mas que confia na gente, né? Gosto muito do trabalho de vocês na frente daquele meu processo, ou à frente da minha clínica e não sei o quê, e eu preciso que vocês cuidem do meu inventário, façam o meu inventário. Isso. A gente recebeu exatamente, que era um inventário de um espólio, e eu acho que aí também vem... O inventário da mãe, né? Isso, aí vem uma preocupação que eu sempre tenho, que é o seguinte: se você uma área que você fala que você faz tudo, na verdade você pode ter que tomar cuidado se você na verdade não tá sabendo fazer nada. Nada tão bem assim, entendeu? Porque ninguém nunca vai conseguir atuar em todas as áreas do direito uma pessoa só. E de forma tão ótima em todas, né? Se você pode ter um escritório grande em que tenha vários advogados e cada advogado vai cuidar de uma área. Agora, você, enquanto pessoa, ter todo o conhecimento do direito e trabalhar tão bem em penal, em civil, em todas as áreas de civil, em todas as áreas de penal e trabalhista, empresarial, eu acho que você tem que tomar um cuidado muito grande quando você vai pegar todas essas causas que são tão grandes assim, não a causa em si, mas todas as causas tão diferentes, e você não se perder. Pra mim, há uma grande vantagem em você se especializar, como é o caso que a gente traz aqui pra vocês, de atuação da área da saúde, e você descobrir cada vez mais a área da saúde, e você inclusive sair da própria caixinha da judicialização em si e conseguir enxergar, por exemplo, o panorama da saúde no Brasil, e por que a política pública é daquela forma, e como que isso pode impactar para o seu cliente, e como que é a área de empreendedorismo dentro da área da saúde. Você vai descobrindo, você vai, ao se especializar num ramo, né, numa área, você vai ter todas as benesses disso. Né? Então você vai se tornar mais conhecido por atuar naquela área, você vai descobrir os detalhes, né, daquela esfera. Então a gente acha que isso é algo que é bem interessante. Agora, por outro lado, você vai se especializando tanto naquela área que chega um momento que você pode perceber que você não compreende tanto de outras. Isso. Né? Então esse é particularmente o meu caso. Eu sei muito da área de saúde, de processos relacionados à área da saúde, a questões de compliance na área de saúde, do biodireito, de bioética. Agora, tem áreas no direito que para mim são completamente confusas, e realmente eu tenho que pedir ajuda aos universitários nesse momento, porque senão passa batido e eu posso cometer algum erro. Então, por isso também o cuidado da gente ser humilde, né, Lu, e reconhecer, eu sou muito bom em tal coisa, mas não necessariamente eu vou conseguir resolver aquele aspecto Y. Então eu acho que vai muito de como você se identifica. Muitas vezes você vai conseguir se identificar como uma pessoa, um advogado mais generalista e que lida muito bem com isso, né? E que consegue fazer parcerias. Inclusive, essa é uma outra dica que a gente já ia colocar lá na frente, mas eu vou colocar aqui, que uma situação, uma forma interessante de você se destacar é também construir parcerias valorosas. Então você pode construir algumas parcerias que vão te permitir ter uma maior gama de atuação. Né? É claro, a gente também tem essas parcerias, justamente pelos casos que aparecem pra gente, né, Lu? Exatamente. Eu acho que o networking, ele é válido por vários motivos, e principalmente pelo fato de que você, além de ter ajuda de colegas, você também começa a criar laços em que você confia em pessoas e aquelas pessoas confiam em você. Sim. Então, por exemplo, a gente atua maiormente na área da saúde para profissionais da área da saúde. Então, para clínicas, hospitais e os profissionais em si, os fornecedores. Então, quando a gente recebe muitas causas de paciente, a gente tem alianças com vários colegas que a gente confia para a gente poder então indicar essa pessoa para o cliente para aquela pessoa,
e a gente tem uma troca de experiências dessa forma. Então é muito válido isso, além de ser de outras áreas, dentro da sua própria área isso pode acontecer e vice-versa. O colega que recebe clínicas e hospitais, ele sabe que ele pode encaminhar pra gente porque a gente sabe daquele assunto, a gente tem como tratar de uma das melhores formas. Aí a gente já entra numa dica também que é muito importante, que é aparecer. Mas só uma coisinha. Eu tô com uma enquete no meu Instagram justamente perguntando isso. Se é mais interessante se especializar ou ser generalista. Eu vou passar aqui pra vocês agora sobre essa pesquisa. Então, com o pessoal que eu coloquei, que me segue no Instagram, 91% acreditam que é mais valoroso atuar de forma especializada e 9% acham que de forma geral você vai atuar, é melhor, né? Mas é claro que isso aqui tem só 3 horas, então ainda falta um tempinho dessa enquete. Mas comenta também pra gente o que você acha que é mais interessante. Eu acho que o que é legal é você ver o seu caso concreto. Não fica com aquela coisa na cabeça que porque deu certo pra uma pessoa ou pra outra, Sim. vai dar certo pra você. Não tem nada a ver, né? Cada pessoa trilha o seu caminho. E aqui a gente busca trazer essas experiências, né? Mas aí tem a segunda dica, né, Lu? Eu acho que já é uma terceira dica, na verdade, né? É a terceira dica em que a gente fala sobre o fato de você aparecer. Eu, por exemplo, sempre fui uma pessoa e eu continuo sendo uma pessoa mais reservada. Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer tudo em casa. Eu amo o PJE, a Thaís ama despachar com o juiz, por exemplo. Eu acho que o PJE foi a solução de todos os grandes problemas, porque você protocola tudo online, entendeu? Você fica tudo no seu escritório resolvendo os problemas e você resolve o mundo naquele computador. A Thaís, ela é uma pessoa muito mais expansiva, ela gosta de despachar com o juiz, não quando despache. E ela faz isso muito bem, inclusive. Mas ela gosta de despachar com o juiz, de conversar com o assessor, de falar com os colegas e Eu adoro conhecer as pessoas, marcar café. Hoje mesmo, né, eu tava conversando sobre um decreto que vai impactar, né, na nossa atuação na parte de compliance na área de saúde aqui no Distrito Federal. E ele tava conversando com um colega da ordem e aí daquele papo ele já falou assim: Thaís, vai ter uma palestra assim que a minha comissão tá organizando, vê se você aparece e aí você já me explica direito o que você faz, quem sabe a gente monta uma parceria. E eu já, claro. Então lá no nosso escritório sempre esse é um papel que cabe mais a mim do que pra Luciana. Então essa é uma dica que eu acho que na área do direito é primordial, é você ter como é que fala? Ser cara de pau. Então é ser cara de pau no sentido bom da parte, no sentido de você ser cara de pau. Então é você, por exemplo, se forçar, como por exemplo, pra mim é um pouco difícil eu me expor dessa forma, mas eu aprendi muito com a Thaís, ainda bem que somos uma parceria. Sim. Que é importante dar sua cara a tapa. Então você ligar para as rádios de onde você vive, você ligar para televisão e falar que você é especialista nessa área, se disponibilizar. Vocês têm que lembrar que, por exemplo, uma rádio, ela tem que estar com todos os horários completos sempre de matérias. Mesma coisa com a televisão, ela funciona 24 horas. Então eles precisam de pauta, o jornalista precisa de pauta. Liga, gente. Liga e apareça. No mínimo, quando aparecer uma matéria que tem a ver com a sua área de atuação, ele vai lembrar de você e vai lembrar do seu número e vai te ligar pra você ser uma pessoa que vai cobrir uma pauta que ele precisa. Então sempre se predisponha a estar presente, sempre traga o seu conhecimento da melhor forma possível, porque você fazendo isso, você consegue, além de ter um reconhecimento das outras pessoas que vão te ouvir, por exemplo, na rádio, você também vai estar sempre aprendendo, você vai estar sempre se forçando a pesquisar aquela causa específica que acabou de acontecer, a entender um pouco mais sobre aquele assunto especificamente, a achar jurisprudência e a crescer cada vez mais. Então, apareça. Esse é o principal. E dentro dessa questão aí, eu acho que é interessante a gente colocar o papel das OABs, né?
das seccionais, porque é muito comum, como eu comentei no início, a gente conhece, a gente lida com muitas pessoas do direito, né, muitos alunos, e a grande maioria não pisa na OAB, a não ser que tenha que ir na ordem. E a verdade é que se você é desse jeito, você está perdendo uma grande oportunidade de fazer networking, de conhecer pessoas e também de estar ali circulando e aparecendo, né? Isso foi uma coisa que a gente já comentou um pouco na live de segunda e eu volto a comentar aqui. A OAB, ela também tem demandas todos os dias praticamente de pessoa, de revista, televisão, rádio, que liga para saber, olha, preciso de um comentário aqui, preciso de uma pessoa que saiba falar sobre tal coisa. Então, se você tá ali, em algum momento você vai ser chamado para participar de algo nesse sentido. E ainda que não tenha nada a ver com rádio, televisão, revista, nem nada assim, você também vai ter a oportunidade de conhecer especialistas na área que você quer atuar e também tá ali nos bastidores, então seminários, palestras que a ordem faz, todas essas iniciativas que as OABs elas fazem, você vai poder estar aprendendo e também participando. E quem sabe qualquer dia você vai ser o palestrante, vai estar ali sendo uma das atrações, né? Sim. Então acho que essa é uma dica super valiosa, inclusive a gente comentou no início que a gente ia trazer coisas que aplicamos na nossa vida diária e é algo que nós fazemos. Foi justamente assim, um dos passos iniciais na minha carreira foi justamente esse. Então eu acho que isso e eu acho essencial. Que no início também foi um aprendizado grande pra gente da ordem, porque a gente mesmo negligenciava um pouco, a gente participava das comissões, mas não tão intensamente como, por exemplo, hoje em dia. A gente foi crescendo e percebendo que realmente é muito valoroso e que vale muito a pena fazer parte daquela comunidade como um todo. Então, é uma dica que eu acho que é valiosa. Você ligar nas rádios, nas televisões, você aparecer na ordem, você aparecer em congressos, em palestras e se apresentar e conhecer pessoas. É sair da sua zona de conforto. Se você é uma pessoa como eu, que tem uma dificuldade de fazer isso, eu recomendo que você faça. Porque toda vez que eu vou em algum evento, hoje em dia as pessoas falam, olha, realmente é bom você estar aqui, vão conversar comigo. Ou então quando eu não vou, as pessoas perguntam pra Thaís onde é que eu tô. Então assim, você vai crescendo e vai saindo daquela sua zona de conforto e vai se forçando a crescer. Isso é muito importante. E aí a gente já entra agora, acho que na quarta dica. Porque assim, aquela noção de que você vai ficar na sua casa mandando currículo e vai ser chamado e pronto, isso não existe mais. É muito difícil isso acontecer. Né? Inclusive quando alguma amiga minha, algum amigo que é da área do direito me fala, tô interessado nessa vaga, você conhece alguém do escritório para me indicar? O que você acha que eu faço? Eu sempre comento, manda o seu currículo, mas manda também uma carta de apresentação sua, né? Justamente para quê? Para você se destacar. Então, porque hoje em dia você só ficar em casa despachando o currículo, gente, isso é muito difícil, né? Ser um diferencial. De ter um resultado, a não ser que seja uma aplicação 100% online. Aí eu acho que vem a quarta dica, é sobre a internet e o mundo online. Sim. Eu acho que o mundo da internet que a gente vive hoje em dia, ele é muito vasto, ele tem muita informação. E eu sempre falo isso, que informação não é conhecimento. Você tem o conhecimento, a internet tem muita informação. Então, por exemplo, o que a gente tá fazendo aqui pra vocês, live, tá um pouco torto, tá desfocado, mas a gente tá se esforçando e eu acho que a gente vai crescer e aprender, por exemplo, melhor enquadramento pra trazer cada vez mais um conteúdo maior pra vocês, melhor, né? Mais profundo. Mas o que é mais importante é o conhecimento. Então, apareça, se comunique e utilize a internet a seu favor. Então, vai atrás de livros online da área jurídica, vai atrás de produção de artigo. Gente, online. antigamente produzir um artigo e publicar era algo tão difícil, tão mais complicado. Não que hoje não seja, mas hoje existem processos mais simplificados. Sim, né? Então, de produção. Você tem Juiz Brasil, por exemplo. Produzir artigo pro Juiz Brasil. É a coisa mais simples do universo. Claro, você tem que buscar fundamentar, mas isso é o básico. Sim. Né?
Agora, o que a gente está falando aqui é justamente como você vai utilizar isso a seu favor. Produz artigo, dá publicidade para esse artigo, cria uma lista de transmissão em WhatsApp, pessoas que você sabe que podem ter interesse. Então, tudo isso é você usar a internet a seu favor, né? Eu acho que essa é uma dica que é preciosa. As pessoas, eu vejo, fazerem muita confusão às vezes com questões pessoais e internet. Esse é um assunto que eu e a Tatiana Valls, a gente conversa muito. A Tatiana é uma colega nossa, né? E eu e ela, a gente debate muito sobre isso, qual que é o limiar, né? Então, você tem que lembrar que você é um advogado e você vai ser identificado dessa forma. Então, ter cuidado antes de postar e voltar muito mais as suas colocações para algo de valor, que agregue valor às pessoas, né? E principalmente para o seu cliente. Então, você tem que ter em mente onde você quer chegar, quem você quer atingir. E aí sim usar a internet a seu favor. Então, isso nos dias de hoje, é quase como saber escrever. Assim, né? Ser alfabetizado. Isso, e aí vem a parte de você aprender a desenhar o que você quer. É fundamental você ter um planejamento estratégico da sua atuação. Se você vai trabalhar, ainda que você vai trabalhar para um escritório, todo escritório e todo empreendedor, você é um empreendedor. A gente vai ter um outro momento para conversar sobre empreendedorismo na advocacia. Mas se você é um empreendedor, você está trabalhando, você como advogado, você precisa de um planejamento estratégico. Você precisa enxergar quem é o seu público-alvo, o que você quer com aquelas ações que você está fazendo. É ser realmente estratégico. Então eu vou usar a internet a meu favor. O que eu vou postar? O que eu vou atrás? Qual vai ser a minha linearidade de postagem? O que eu quero falar na internet? O que tem na internet sobre assuntos que eu quero trabalhar? Então isso é fundamental, um planejamento e uma organização de como você vai trazer o seu conhecimento para as pessoas. É realmente se organizar, é sentar e bater por semestre, por bimestre, por mês, o que você quer trazer para as pessoas. Bom, e a nossa penúltima dica é que a gente acha que é muito valoroso você saber o que você não vai fazer. Né? Assim como a gente bate muito de saber onde você quer chegar, ter essa noção, perceber o seu público-alvo, é tão importante quanto, ou mais importante do que isso, é você saber também o que você não vai fazer. Né? O que casa com, acho que a primeira questão que a gente estava colocando, de você se especializar ou atuar de forma genérica, isso também vai entrar nesse planejamento, você saber o que você não vai fazer, porque a partir daí vai ser mais fácil para você descobrir o seu público-alvo, ou aonde, qual vai ser o seu terreno, né? O que você vai de fato focar, porque quando a gente já sabe o que a gente não vai fazer, você já consegue estabelecer, até mesmo mapear os seus parceiros, possíveis parceiros para aquilo que você não vai fazer, né? Então acho que é um ponto bem interessante, né, Lu? Isso. E agora nossa última dica, né? A gente colocou aqui nas nossas anotações que a gente sempre faz para as lives, é que a nossa última dica, e claro que existem outras formas de você se destacar, mas a nossa última dica de hoje é que você busque aprender com quem já sabe, com quem já trabalha naquela área. E uma forma de você fazer isso é justamente através de você se propor a estágios, voluntariados, ou seja, você ficar ali, mesmo que seja de graça, aprendendo com as pessoas que você admira e que você quer trabalhar de uma forma parecida. Isso, eu acho que quando você vai se aproximando dessas pessoas e vai crescendo com essas pessoas, participando das comissões da OAB, foi assim que a gente começou a conhecer cada vez mais a área, dos nossos professores. Então, se você vê, por exemplo, a gente sempre fala que a gente é ex-aluna da cátedra aqui de Brasília de Bioética. A gente tem um vídeo no Bioéticas gravado com um dos professores que a gente mais admira, que é o Vonei Garrafa. Então, se aproximar dessas pessoas, absorver o conhecimento delas, participar, por exemplo, você é uma pessoa que adora bioética e adora esse debate. Você tem a oportunidade de vir a Brasília para um julgamento ou uma audiência pública. Ano passado teve várias audiências públicas sobre e julgamentos que são relativos, por exemplo, a medicamentos de alto custo no STF. Se você tem a oportunidade de participar, você vai estar absorvendo cada vez mais conhecimento. Vamos participar então de um processo seletivo de um escritório que trabalha com esse foco, que vê essas coisas. Então, se aproximar dessas pessoas
pessoas, se voluntariar também. E o voluntariado que eu digo é de você ir para um escritório que você admira, que você quer aprender ou trabalhar com uma pessoa, se dispor a ser assistente dessa pessoa, né? Não cobrar por isso. A gente já teve no escritório estagiária que não cobrou nada, né? Ano passado a gente teve um tempo a Natália conosco, que ela ainda é estudante de Direito, ela já sabia o que ela queria ir pela mesma área que a gente, e a gente tem uma parceria com a mãe dela, e ela, sabendo do nosso trabalho, pediu para atuar com a gente de forma voluntária. Por um tempo. Aí depois a gente lançou no julho do ano passado a nossa primeira mentoria, que vai começar na semana que vem. Isso. Né? Então também a gente um trabalho totalmente gratuito, foram 2 vagas, e as pessoas que vêm vão aprender conosco também. E a gente também faz isso. Né? Então a gente também trabalha de graça. E a gente já fez muito. E a gente trabalha de graça pra ter o conhecimento de pessoas que a gente admira. A gente, por exemplo, faz parceria num processo que a gente tem interesse sem cobrar nada, né? Então é algo também que a gente sempre faz, né, Lu? E eu acho que assim, existe uma diferença muito grande de estarem abusando de você, de as pessoas estarem te usando de graça, e você entender que você está tendo um ganho, na verdade, muito grande daquilo ali. Existem muitos ganhos indiretos que são muito grandes. Você criar uma parceria como essa, de você aprender com essas pessoas, de você crescer com essas pessoas, faz uma grande diferença para toda a sua vida, porque você vai ter alianças com aquelas pessoas para sempre. São pessoas que vocês vão estar sempre trocando e crescendo e aprendendo. E também porque você pode depois pedir, por exemplo, uma carta de indicação, um certificado, uma carta de recomendação. Né? Eu já fui professora voluntária na UNB em 2 oportunidades, e eu tenho, das 2 oportunidades, eu tenho cartas de recomendação. Então vejam que é algo que pra mim, sem contar a experiência em sala de aula, então tudo isso são formas de você se destacar, engrandecer e diferenciar o seu currículo. A gente espera que vocês tenham gostado das nossas dicas. Vamos tentar fazer uma recapitulação de tudo que a gente falou? Sim, as 5 dicas... acho que foram mais do que 5. Eu também acho que foram mais. Vamos lá. A primeira é sobre você nichar, se especializar ou ser generalista. Isso. A segunda é você aparecer, né? Então realmente se jogar, ir a congressos, OAB, palestra, tudo isso. A terceira é você usar a internet a seu favor, que é algo que hoje é uma habilidade básica, e que, assim como conta a favor, pode contar contra você também, tá? Então é aquele cuidado básico do que você tá postando, do que você tá falando na internet. E a gente também comentou sobre as parcerias, a importância de você ter parcerias importantes. Definir o que você não vai fazer é uma outra dica interessantíssima. E definir o que você vai fazer, planejamento estratégico. E por último, você se aproximar de pessoas que estão nessa área que você quer crescer junto com elas. Você se voluntariar para aprender. Essas são as nossas dicas. A gente espera que vocês tenham gostado da live. Hoje. Não deixa de ir no bioeticasnapratica.com.br. Lá tem tudo sobre a gente: Instagram, Facebook, mapa mental. Você consegue tudo lá no bioeticasnapratica.com.br. E a gente vai continuar aqui ao vivo e trazendo, sendo bom e sendo ruim, enquadramento bom e enquadramento ruim, a gente vai trazer pra vocês. O sol pegando no poente. Isso, o sol aparecendo e desaparecendo. A gente vai tentar trazer da melhor forma possível. E segunda-feira, às 5 horas, no Instagram, vai ter mais live pra vocês, gente. É isso, a gente fica à disposição. Mandem comentários. Até mais!